E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos continuar a aula passada em que nós falávamos a respeito das escalas termométricas. Nós vimos basicamente três tipos de escala. A primeira, que é a escala em graus Celsius, a segunda, a escala em graus Fahrenheit e a terceira, a escala Kelvin, que é considerada a escala absoluta ou, como queira, escala termodinâmica. Para fazer os exercícios que eu vou postar agora, nós precisamos saber daquela fórmula que converte uma escala em outra. Por exemplo, você tem a temperatura em graus Celsius e quer saber quanto que vale esta mesma temperatura na escala Fahrenheit. Então, essa conversão de escalas, nós utilizamos uma fórmula que nós, inclusive, vimos na aula passada no finalzinho, tá? Bom, nós vamos ver uma outra fórmula, tá? E aí a gente vai fazer os exercícios. Bom, nós primeiramente temos que lembrar qual que é a fórmula. Então, eu vou colocar, aula passada eu simbolizei com a letra θ. Desta vez, eu vou simbolizar com a letra T de tatu, que vai indicar a temperatura. Então, nós vimos que a temperatura em graus, estão vendo? Celsius, isso aqui é temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit, estão enxergando graus Fahrenheit, menos 32 dividido por 9, tá? É igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Peguem essa fórmula, copiem depois, que agora eu vou já apagar, tá? E coloquem no seu formulário, na sua ficha, aqui essa fórmula, né? Por exemplo, no vestibular não vou ter o formulário para olhar, mas até o vestibular você vai fazer muitos exercícios, então você vai acabar decorando. E às vezes você esquece, dá uma olhadinha e você lembra rapidão, tá? Então a temperatura em graus Celsius dividido por 5, escreva, é igual a temperatura em graus Fahrenheit, menos 32, dividido por 9, igual a temperatura em Kelvin, menos 273, dividido por 5. Aí você me fala, mas como que eu vou decorar essa fórmula? De tanto você copiar nos exercícios, ao invés, por exemplo, de você fazer o exercício aplicando direto na fórmula, copie a fórmula toda primeiramente, depois você substitua. Não vai substituindo direto, tá? Copia toda a fórmula, não tenha preguiça. Todo exercício que você for fazer, copia a fórmula. Aí, de tanto você copiar, pelo fato dos exercícios serem semelhantes, você vai acabar decorando a fórmula tranquilo, tá? Ou então você coloque nessa folha grandona, né? É uma folha especial de artes aí que você estuda, tá? Bom, então essa aqui é a fórmula. Agora eu vou fazer um exercício. Só que eu não vou copiar o exercício, não perde tempo. Então o que eu fiz? Eu digitei aqui embaixo do vídeo. Embaixo do vídeo você vai ter o enunciado completo, tá? Até para você ganhar tempo e entender. Em vez de você ficar copiando, você presta atenção na explicação aí você entende, tá? Bom, olha só o exercício que nós temos aqui, que eu trouxe. O exercício... antes de falar do exercício, eu queria dizer para vocês também que você pode dizer, decorar essa fórmula aqui também, que 9 vezes a variação da temperatura em graus Celsius é igual, tá, a 5 vezes a variação da temperatura em graus Fahrenheit. Rafael, mas você não falou que é a outra fórmula que tem que utilizar? Sim, mas existem certos exercícios que falam o seguinte: admitindo-se que exista a variação em graus Celsius, tá? Aí determine não sei o que. Então, quando fala em variação, se o exercício for explícito e disser, né, lá com propriedade que existe uma variação, variação, lembre-se dessa fórmula. 9 vezes a variação da temperatura em graus Celsius é igual a 5 vezes a variação da temperatura em graus Fahrenheit. Mas só se o exercício trabalhar com variação.
tá? E outra informação importante é a seguinte: a variação de temperatura em Kelvin, por exemplo, variou a temperatura em Kelvin, a variação de temperatura em Kelvin é numericamente igual à variação de temperatura em graus Celsius. Se vocês quiserem copiar isso aí no caderno de vocês, copiem aí. A variação de temperatura em Kelvin é numericamente igual à variação de temperatura em graus Celsius, tá? Essa informação é importante. Agora sim, nós podemos ir para o exercício. Coloca essa fórmula que eu apaguei no formulário, tá? Bom, agora vamos para o exercício. Olha só, esse enunciado está abaixo aqui no vídeo. Fala assim: num determinado dia, a temperatura mínima registrada na cidade A foi de 50 graus Fahrenheit. Tudo que se lê, se escreve. Então disse que a temperatura mínima A em graus Fahrenheit, né? Isso aqui foi a temperatura registrada numa cidade A. Foi de 50 graus Fahrenheit, o exercício disse. E a máxima foi de... Então essa aqui é a temperatura mínima. Temperatura mínima. E a temperatura máxima foi de 68 graus Fahrenheit. E a máxima foi de 68 graus Fahrenheit. O exercício está dizendo isso daí. Tá, aí ele pergunta na letra A quantos graus na escala Celsius correspondem essas temperaturas? Tá, vamos fazer então, ele quer saber quanto que vale essa temperatura em graus Celsius e quanto que vale essa temperatura em graus Celsius também. Agora é só substituir na fórmula. Então, copia a fórmula, não tenha preguiça. Lembra, a temperatura em graus Celsius, né, dividido por 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Eu não vou colocar em Kelvin porque a fórmula coloca o Kelvin aqui. Mas se ele não está trabalhando com Kelvin, você não coloca. Copia só o que te interessa, tá? Bom, a temperatura em graus Celsius é o que ele quer saber, né? Então a gente copia aqui. Temperatura em graus Celsius é igual a 5. Desculpa. A temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit, ele disse que vale 50, menos 32, dividido por 9. Não é isso? Agora é fazer conta de matemática. Então, vou fazer um risco aqui, continuar aqui do lado, tá? Então, a temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual. 50 menos 32 dá quantos? Dá 28, se eu não me engano. 50 menos 30 é 20. 20 menos 2 é 18. Desculpa, 18. 18 dividido por 9. Bom, então a temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual. 18 dividido por 9 dá 2. Esse 5 está dividindo, passa multiplicando. Então a temperatura em graus Celsius é 5 vezes 2. Então a temperatura em graus Celsius é de 10 graus Celsius. Então 50 graus Fahrenheit equivale a 10 graus Celsius. Certo, pessoal? Então ele quer saber quanto que vale essa temperatura em Celsius, nós descobrimos. E ele quer saber também quanto que vale essa temperatura em graus Celsius. Vamos calcular o 68. Quanto que vale o 68? Então eu vou apagar tudo de novo. Eu vou apagar até a fórmula para copiar, até a gente, né, entender, não é entender, até assimilar bem essa fórmula. Bom, aí então, vamos para outra. A temperatura em graus Celsius, estão enxergando, dividido por 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vamos lá, temperatura em graus Celsius eu não sei, é o que eu quero saber, dividido por 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit é 68 menos o 32 da fórmula dividido por 9. Vamos copiar aqui em cima, fazer um traço e colocar aqui em cima. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual.
68 menos 32 dá quanto? Vamos lá fazer a conta. 68 menos 30 dá 38. 38 menos 2 dá 36. Né? 36 dividido por 9. Então a temperatura em graus Celsius dividido por 5. 36 dividido por 9 dá 4. Esse 5 passa multiplicando. Temperatura em graus Celsius é igual a 4 vezes 5. Então a temperatura em graus Celsius é de 20 graus Celsius. Então 68 graus Fahrenheit equivale a 20 graus Celsius. Tá? Então, aí pessoal, para fazer em Kelvin é a mesma coisa. Eu não vou fazer mais vídeos, senão a gente não sai desse assunto. Mas eu não tô pulando não, tá? Se o exercício, ao invés de dar em Fahrenheit, ele der em Kelvin, você vai igualar isso, você vai igualar a temperatura em Kelvin, tá? Bom, eu vou fazer um outro vídeo sim, pra não ficar assim incompleto, tá? Muito obrigado!